eu quero dizer para você que talvez chegou aqui hoje dizendo algo para Deus neste tipo de palavra, ou mesmo talvez você que está nos acompanhando pela TV, Avivando Nações, talvez você passou por algo muito difícil, situações que te trouxeram algum tipo de dor, talvez você foi caluniado, decepcionado de alguma forma, talvez você foi traído de alguma maneira, talvez alguém te agrediu de alguma maneira, e talvez você disse assim para Deus: Deus, eu quero vingança. Ou você disse assim: eu vou fazer vingança com as minhas próprias mãos. Ou você começou a maquinar um planejamento para se vingar dessa pessoa com as suas próprias convicções, com a sua própria criatividade, que tem gente que tem criatividade, né? Para promover isso. E aí, de hoje de tarde, eu orando a Deus, e Deus me trazia uma palavra acerca disso. E essa palavra vai ser cura para você e para mim nessa noite, amém? Essa palavra vai ser vida, vai ser um bálsamo. Se você chegou aqui pesado, você que nos acompanha pela TV, se de repente você está com o coração pesado, dizendo que vai fazer vingança com as próprias mãos, escute a palavra, porque Deus, Ele é misericordioso e Ele quer nos posicionar no centro da vontade dEle acerca dessa situação. Glória a Deus. Romanos 12:19, que diz assim: amados, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois é assim que está escrito. Amém? Diga glória a Deus, aleluia. E nós vemos então a palavra do Senhor nos falando diversas situações em que pessoas buscaram vingar com as próprias mãos, mas nós vimos também pessoas que tiveram a oportunidade de vingar-se, mas entregaram ao Deus da vingança e o Deus da justiça. Deus é justo na sua vida, amém? Ele tem espada de justiça, e a justiça dele, a Bíblia diz que é diferente da nossa. Muitas vezes nós pensamos: a justiça vai ser assim, assim, assim. Aí Deus fala assim: não, meus pensamentos são maiores do que os seus. E muitas vezes na nossa carnalidade, na nossa imperfeição, no nosso jeito talvez impulsivo de ser, chegamos a planejar ou até mesmo cometemos algumas coisas para revidar. E a vingança é isso, é o ato de retribuir o mal que supostamente ou que realmente nos foi feito. É uma expressão que descreve o desejo de retaliar ou causar dano a alguém que tenha te prejudicado ou te ferido de alguma maneira. De forma nenhuma que eu estou deixando de dizer a você que você não procure, por exemplo, seus direitos na justiça quando é realmente necessário, mas eu estou aplicando aqui hoje esta palavra, porque muitas vezes, por exemplo, alguém calunia você. Vou dar aqui um exemplo. Alguém calunia você, qual é o seu sentimento? Talvez somos tentados até a maquinar. Falou de mim, eu vou falar também. Me roubou, eu vou roubar também. Mas ele adulterou, me traiu, vou adulterar também. Ele fez, ela fez, agora então eu faço também. E às vezes maquinamos o mal de fazer algo ainda pior, pensando que nós estamos fazendo o bem. Mas eu quero te dizer que muitas vezes quando nós planejamos isso, só em planejar já estamos fazendo mal a nós mesmos. Antes mesmo da vingança chegar naquela pessoa, antes mesmo de eu e você cometer algum ato, que nós venhamos aqui a trazer uma retaliação ou causar um dano a alguém, só de nós estarmos projetando isso, nós já estamos fazendo mal para nós mesmos. Porque nós já estamos fazendo algo que é abominável aos olhos de Deus. Maquinações do mal. Nós estamos também demonstrando que não confiamos em Deus. Nós também demonstramos que nós não estamos entregando a situação a Deus. E nós estamos fazendo mal a nós mesmos e talvez até a quem está ao nosso redor. Certa vez eu falei algo para Deus. Aconteceu algo comigo certa vez, gente, que eu não posso expor aqui. O que eu posso expor, que Deus me permite, eu exponho, não tem problema. Mas aconteceu algo comigo, que naquela época, quem estava comigo na época lembra disso. Que eu falei assim: Deus, eu entrego ao Senhor. E se disso o Senhor quiser me entregar uma indenização do céu, eu recebo. Porque o dano moral foi muito grande.
e eu recebi a minha indenização do céu. Às vezes demora anos para você perceber uma espada de justiça. Muitas vezes não é do jeito que você pensou. É melhor do que o que você pensou. Porque Deus faz tudo de uma forma perfeita e organizada. E Deus também ama aquele que é considerado seu inimigo. Então muitas vezes você pode ser prejudicado. Mas você também pode se prejudicar ao planejar a sua própria vingança e não entregar ao Senhor. E o que Deus me falou nessa tarde é que através dessa palavra aqui, Deus estava desfazendo maquinações de pensamentos. Deus está posicionando pessoas para pensarem com o pensamento de Deus. E na Bíblia nós vemos os pensamentos de Deus acerca de muitas situações. E acerca da vingança nós lemos aqui em Romanos 12. Que a vingança pertence ao Senhor, Deus da justiça. E a vingança é um sentimento que pode corroer a sua capacidade até de raciocínio. Quem já viu alguém que fez loucura porque quis vingar-se com a sua própria? Pode levar você a ter ações totalmente impensadas. Você vai se contaminando, se contaminando, se contaminando. Eu lembro de certa vez uma pessoa que era muito focada nas coisas de Deus, uma pessoa que tinha um testemunho muito lindo, passou por uma situação difícil e começou a projetar coisas nos seus pensamentos. E depois me disse: Márcia, eu senti que um mal, maligno mesmo, estava entrando em mim. Márcia, eu tive até sonhos de que o maligno estava manipulando os meus pensamentos. E a palavra de hoje é para aniquilar com toda a armadilha, com todo o laço que estiver no pensamento dos filhos. Porque a vontade do Pai é te dar paz. Paz na tua mente, descanso no teu coração, confiando que Ele é um Deus de justiça. Nós vemos então que esse desejo de vingança pode causar até mesmo danos emocionais, dependendo da intensidade com que você sente isso. Você não vai fazer mal só para quem te feriu, você está fazendo mal a si mesmo. Como eu disse, antes de chegar lá, já está fazendo mal para si mesmo, para a tua fé, para as tuas emoções, já está contaminando os seus pensamentos, já está indo contra os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes isso pode ferir até os seus. Você fica amargo, você começa a setar pessoas, porque os seus pensamentos já estão setados. A Bíblia diz no livro de Juízes, que Sansão, aquele que era cheio da força de Deus, né, que Deus ungiu para ser juiz e para ir contra os filisteus. A palavra diz que Sansão, ele chega na casa do seu sogro e ele quer deitar-se com a sua esposa, com a sua mulher. O seu sogro o impede de entrar e diz assim: eu pensei que você não gostava da sua mulher, então eu entreguei ela a um outro homem. Então vem, fica com a minha filha mais nova. Que triste, né, gente? Mas de dar raiva mesmo um negócio desse. É decepcionante. Aí a palavra diz que Sansão fica indignado. E ele planeja então. Ele pega ali raposas, coloca tochas nelas. E solta elas no meio ali de uma plantação. Diz que tudo pega fogo. A plantação dos filisteus pega fogo. E quando os filisteus veem isso, eles dizem assim: vamos nos vingar de Sansão. Sansão se vingou dos filisteus, generalizou tudo, colocou tudo num pacote só, se vingou. Isso provocou a ira dos filisteus contra Sansão. E a Bíblia diz que os filisteus queimaram o sogro e a mulher vivos. Quantas vezes a gente pensando que está resolvendo algo com as nossas mãos, pode atrair para nós algo muito pior. Quantas vezes pessoas que eram maravilhosas, até tranquilas, foram levadas a fazer loucuras, porque alimentaram pensamentos de vingança e se tornaram irreconhecíveis. Aí Deus está falando para você hoje: eu quero te colocar num lugar de paz. Amém? Eu quero ser o Deus da sua vida em todos os aspectos. Não somente na hora de congregar, na hora de pedir uma bênção. Eu quero ser o Deus da sua vida no momento em que você se sente injustiçado também. Eu quero ser o seu conselheiro em todas as áreas da sua vida. É interessante porque certa vez Deus me fez conhecer um salmo.
Deus já te mostrou um salmo de justiça, uma palavra de justiça? Erga sua mão assim, você que já viu de Deus. Você precisava de Deus, Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. Talvez você disse, Senhor, eu estou inocente nessa causa. Deus me mostrou uma palavra, porque eu ficava assim, meu Deus, Deus está vendo isso? O que é isso, meu Deus? Talvez você está dizendo isso hoje para Deus. E desde já eu te convido a apresentar a Deus assim, faz assim com a sua mão, ó. Senhor, está aqui a minha causa, justo juiz, que julga retamente. Não farei com as minhas mãos, mas coloco nas tuas mãos hoje, porque tu és Deus fiel. Aleluia. E eu lembro que certa vez eu falei algumas coisas com Deus. Fiz igual o rei de Israel fez. Eu peguei uma carta de afronta, uma carta escrita mesmo que mandaram para mim, uma carta de afronta. Você já recebeu uma carta de afronta? Uma carta escrita. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Jesus amado, que carta é essa? Mais louca. Sem pé nem cabeça, Jesus. Jesus, como é que a pessoa escreve isso? Aí eu fui lá no altar do Senhor, no altar mesmo. Pocinho de Jacó, no pocinho de Jacó das pessoas. Peguei a carta, fui lá, coloquei a carta de afronta no altar. E deixei lá. Deixa hoje para Deus, viu? Deixa para Deus. Sem sentimentos de vingança. Porque a Bíblia diz para a gente lançar sobre Ele. Lançar sobre Ele. Algo que poderia nos trazer ansiedade. Lancemos sobre Ele. E Deus me fez conhecer um salmo que diz assim, ó. Salmo 94. Acaso quem fez o olho não verá? Acaso quem fez o ouvido não está ouvindo? Ele formou os teus olhos, Ele formou os teus ouvidos. Será que Ele não está vendo nada? Será que Ele não está ouvindo nada? E ali no Salmo 94 você vai ver que a Bíblia também diz assim, que o Senhor não se assenta com tronos de iniquidade por causa nem mesmo do pretexto de uma lei humana. E ali Deus tratou comigo dizendo, filha, descansa. Aleluia. Descansa, descansa, porque nesta vida é bem verdade que nós somos sujeitos, e estamos sim, talvez em alguns momentos ali, sujeitos a passar por situações assim, que vão nos ferir, talvez machucar, de alguma maneira. E aí a palavra vem falar aqui sobre a vida de Sansão, naquele momento em que ele, operando a vingança com as suas próprias mãos e generalizando tudo, aquilo se voltou contra as pessoas. O sogro e a esposa. Muitas vezes, se nós vamos lá operar com as nossas mãos, a retaliação pode vir contra aqueles que estão conosco. E eu observo essa palavra e eu aprendo isso. Que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa impulsividade e com a generalização das coisas. A palavra vai falar aqui em Provérbios 20 e 21. Olha... Não diga, eu farei pagar pelo mal quem me fez. Mas, portanto, espera no Senhor, e Ele dará a vitória a você. Está em Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 22. Então, nós vemos que a perfeita justiça vem do Senhor, queridos. E quando nós falamos dessa justiça, a gente não está dizendo assim, não. Ah, deixa que Deus vai matar o seu inimigo. Talvez Deus vai fazer com que você fique melhor amigo daquele que era seu inimigo. Porque Deus, Ele confunde a nossa mente. Quantas vezes eu vi acontecer isso, do Senhor mover as coisas, mudar situações. A Bíblia diz que quem se permite humilhar, Deus o exaltará publicamente. Muitas vezes você foi humilhado publicamente. Aí Deus vai te exaltar publicamente. Aí talvez você está aí, ó, pensando, meu Deus, Deus vai matar meus inimigos. Muitas vezes Deus vai simplesmente te fazer um bem tão lindo, que o seu inimigo pode olhar para você e fazer como olharam para Neemias e dizer assim, realmente Deus era com eles. Eles completaram a obra que Deus chamou eles para fazer. Olha, você lê a Bíblia e tem várias reações de Deus. Diante de tipos de injustiças, você vai ver a mão de Deus agindo em prol dos seus de formas diferentes. E agora me faz muito lembrar a situação de Davi, quando o seu inimigo Saul, o rei, que tentava matá-lo de todos os lados, colocava exércitos contra Davi. Quando Davi tem a
aparentemente fácil possibilidade de matar, ou seja, a própria vingança ali. Davi dói o coração, só porque ele cortou um pedacinho ali da orla do manto do rei para mostrar, olha, você estava nas minhas mãos, eu não te matei. Davi, no momento que ele podia se vingar, ele teve temor de Deus, ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele não quis fazer a vingança com as mãos dele, tocar no ungido de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós somos convidados a revidar a ofensa, a sermos agressivos, dando troco, ou julgando ser a melhor solução para o problema, aquilo mesmo que nós estamos sentindo. Isso também vai incluir um dom, um fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio sofre muito, porque não para pensar, não para buscar a Deus, é impulsivo. Às vezes acredita em coisas que nem são reais, mas que chegaram ao seu conhecimento e você já quer vingança talvez de uma coisa que nem existiu, porque a mentira está solta aí, não é verdade? Quando nós pensamos em não buscar fazer vingança com as nossas próprias mãos, isso está incluindo os frutos do Espírito Santo de Deus em nós. Quem aqui está frutificando? Aleluia! No Espírito Santo. O amor, a paz, a longanimidade, o perdão, a bondade, o domínio próprio. Quem tem isso abundantemente em si, consegue fazer isso. Pega Deus. Diz assim, ó, pega Deus. Gente, tem que ter domínio próprio mesmo para fazer isso. Porque muitas vezes a vontade é de... Como é que pode, Jesus? E o pior é quando as coisas ficam se repetindo na nossa vida. Às vezes alguém faz algo com você, aí lá na frente a outra pessoa faz a mesma coisa, aí depois de novo, aí você fica assim, teste de paciência, Jesus, com a minha vida? Aí se você tem domínio próprio e você está consciente, é importante a consciência, né? Senhor, eu estou inocente nesse negócio, em nome de Jesus, Pai, pega isso para ti. Que coisa gloriosa. Aí você pergunta, Márcia, mas onde é que eu vou encontrar a paz no meio de tudo isso? Deus tratou muito isso comigo, muito. A Bíblia diz que Ele é o oleiro que vai, ó. E nesses momentos em que a gente se sente injustiçado, nós vamos sendo tratados como vasos na mão do oleiro. Dói ou não dói? Você ser ferido ao ponto de pedir vingança, a querer pedir, dói. Aí nessa hora você vai se lembrar de quem te chamou. E você vai dizer assim, eu vou olhar para o exemplo do meu mestre, amém? Eu vou olhar para o exemplo do mestre. Cuidado, talvez tenha alguém que você admira muito, mas talvez essa pessoa não conseguiu ter um domínio próprio numa situação. Aí você quer seguir o exemplo daquela pessoa. Mas olha para o exemplo maior, glória a Deus. Olha para Jesus, 1 Pedro 2, 23. Vai falar sobre esse grande exemplo. Porque enquanto muitos agem conforme a sua própria vontade, Jesus convidou os discípulos a não serem vingativos, a não viver planejando vingança, que acarreta sérios problemas na vida de alguém que pratica. Eu já fiz a obra social na penitenciária, já ministrei em muitos cultos, mais de um ano nas penitenciárias femininas. E tinha gente que estava lá porque um dia perdeu o controle e foi para trás das grades. E tinha gente que estava lá e foi para lá por causa de uma situação que viveu em companhia de alguém e queria muito sair de lá e fazer a vingança com as próprias mãos. Aí Deus nos levava a pregar a palavra para quê? Para dar o livramento para aquelas vidas, amém? A palavra de hoje é livramento para mim e para você. Porque no dia que pode parecer, Senhor, parece que eu vou perder o controle, mas está aqui o controle. E tendo Jesus como nosso maior exemplo, eu quero ler aqui 1 Pedro 2, 23. Que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, que o Senhor quer me encontrar e te encontrar puros na sua presença, ainda que em algum momento sejamos injustiçados. O Senhor diz que tem glória
quando nós somos vistos diante de Deus com pureza de coração, ainda que injustiçados, mantenhamos nosso coração em Deus. Aí ele diz, mas se você é injustiçado, porque você está em pecado, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quantas vezes queremos ameaçar? Alguém nos faz mal e nós queremos lançar ameaças sobre aquela pessoa, ou nós ficamos de mal, ou começam as maquinações no pensamento, ou começamos a incendiar alguém ou muitas pessoas contra aquela vida, ou planejamos prejudicar a vida de alguém. E aí o nosso maior exemplo, ele diz assim, quando padecia, nem ameaçava, nem agia contra, mas também não ameaçava nem com a sua boca, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eu sou bem observadora das coisas de Deus, e eu já contemplei diversas vezes, não só na minha vida, mas muitas vezes na vida das pessoas que estão com a gente ou que já passaram pela nossa vida, onde por muitas vezes elas foram injustiçadas e feridas. Gente, e é impressionante o que eu já vi. Não estou dizendo sempre, porque Deus ele faz como quer, a hora que quer, do jeito que quer. Mas por tantas vezes eu vi, em vez de Deus apartar, Deus unir. E muitas vezes quando aquela pessoa tem uma impressão ruim da outra, muitas vezes Deus coloca perto e a impressão ruim se desfaz. Um pede perdão para o outro e tudo é ajustado. Tantas vezes eu vi isso acontecer. Eu não sei o que foi que fizeram com você, mas hoje você já disse que entregou para Ele. Espera no Senhor e veja o que é que Ele vai fazer com a tua vida. Certa vez, gente, eu passei por eu era nova convertida. Tem gente aqui que já ouviu falando isso há muito tempo atrás. Eu era nova convertida. E eu percebi que ao entrar no caminho do Senhor, as calúnias aumentaram muito. Os problemas aumentaram muito. Porque era uma ação querendo me tirar da casa do Senhor. E eu lembro que houve uma situação em que alguém falou muito mal de mim para algumas pessoas. E eu fiquei sabendo muito tempo depois. Eu percebi uma pessoa muito diferente comigo. Eu falei, vamos orar? A pessoa que eu amava, mas estava muito diferente comigo. Talvez você tenha alguém que está assim com você, amém? Talvez alguém está tão diferente com você, aí você bota 1000 coisas na cabeça. Calma, amém? Precipite, não se precipite. E eu vi ali uma pessoa que eu amava muito, tão diferente comigo, me evitando, não olhava nos meus olhos, mas era uma pessoa tão querida. Eu falei assim, vem aqui, vamos orar? Vamos. Ali a gente orou, eu chamei uma pessoa para orar por nós, que era uma pessoa líder na nossa vida. Oramos, assim que terminou a oração, o olhar da pessoa mudou comigo. E a pessoa me pediu perdão e me disse, Márcia, eu nem olhava nos seus olhos por causa de umas coisas que eu escutei contra você. Eu disse, amém, vamos continuar a nossa amizade, está tudo bem. Eu não quis saber muita coisa. No meu coração não me veio isso. A Bíblia diz que quem tiver contra o seu irmão tem que procurar ele resolver. No meu caso ali, eu com ela, a gente já estava o quê? Resolvida. Eu não quis saber muita coisa. Passou pouco tempo, nós tínhamos ido para um lugar bem longe, para um retiro numa van. Tinha provavelmente 15 pessoas, na verdade, que eu não lembro bem. Todo mundo ali reunido, adorando a Deus. Gente, eu tomei um susto. Eu digo diante de Deus. No meio de todo mundo. Tinha gente que eu nem conhecia, que era em outra cidade. Uma irmã começou a se tremer mesmo, fisicamente. Se tremia muito e chorava, enquanto a gente adorava. Todo mundo adorando junto. Se tremia e chorava. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso.
Se tremia e chorava. E ela pediu oportunidade enquanto a gente louvava. E ela disse assim: gente, eu quero pedir oportunidade para falar, porque eu quero pedir perdão à irmã Márcia. Eu disse: eu nem conheço essa mulher, Jesus. Não entendendo? Eu nem conhecia essa pessoa, gente. Ela morava em outra cidade, a gente estava na cidade dela, mas ela já tinha vindo no nosso ministério na época. Eu disse: o que aconteceu? Não estou sabendo de nada. Ela disse assim: não fui com a sua cara, Márcia. Eu soube que você foi assim, sim, no meu passado, amém? Porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, meu amado. E ela disse: porque eu pensei muito mal de você e eu falei para algumas pessoas. Gente, ela chorava, se tremendo e se derramando. Ela não tinha vergonha de fazer isso na frente das pessoas. Eu achei aquilo lindo, eu comecei a chorar junto com ela. A gente se abraçou e as pessoas oraram por nós. Eu disse: Deus, que lindo. Olha o que eu disse para Deus: Deus, que lindo. Uma pessoa pedindo perdão para a gente. Eu não ia nunca saber que ela fez isso, talvez. O que acontece? Passou pouco tempo. Aquela pessoa que tinha ficado diferente comigo, a pessoa mais próxima, disse: Márcia, depois foi ela que contou as coisas para mim. Eu tinha ficado mal com você. Eu disse: tá bom, tá tudo resolvido. Aleluia. Amém? Tudo vai se resolver no tempo de Deus. Deus vai te justificar. Deus vai colocar tudo no lugar. Mas é como Sadraque já entregou a palavra aqui. Sadraque complementa o que a gente está falando. A liberação do perdão. Glória a Deus. Depois daquele tempo, Deus ainda preparou situações e me levou de novo naquela cidade, para perto daquela família. E não havia nenhum mal-estar. E estava tudo bem. Vai ficar tudo bem. Amém? Vai ficar tudo bem. Lembre-se, eu não estou dizendo aqui que você tem situações da nossa vida que são situações de justiça, de papelada, de resolver coisas. Não estou falando disso. Glória a Deus. Tem coisas que nós temos que agir e ter os nossos direitos diante da justiça. A justiça existe também na terra para isso, para organizar. As leis existem para organizar a sociedade, para colocar limite nas coisas, para resolver situações entre pessoas. Mas eu estou falando aqui de algo ainda maior na nossa vida, que é o nosso Deus. E que muitas vezes nós guardamos no coração e remoemos. E planejamos e até perdemos as bênçãos. Porque nós não queremos perdoar, não queremos entregar. Não queremos nem saber de Deus para a nossa vida. Você já passou por situações em que você entregou para Deus e você viu o mover de Deus? Talvez, gente, o tempo de Deus ninguém entende, porque às vezes leva anos para você ver o encaixe das coisas. Glória a Deus. Na nossa família, quando a gente confessou Jesus, antes de confessar Jesus, era uma confusão. A nossa família era chamada de, papai mesmo diz isso, Chico Chagas Confusões. Então havia muitas confusões. Sério, tem confusão na sua casa? Vai ser desembaraçada essa confusão, em nome de Jesus. Mas era muita confusão. Ele mesmo, gente, eu estou falando algo que ele fala publicamente, é um testemunho de vida. Era muita confusão. Quando eu ficava de mal da minha irmã, era 7 meses de mal. Eu contava os meses, eu dizia: eu não vou olhar para a cara dela. E tinha gente que a gente brigava de tapa. Hoje a gente se ama, é o maior amor do mundo. Um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Mas era muita confusão. Não só no meio de nós, entre irmãos, na nossa casa, mas na família de um modo geral. E aconteceu algo lindo, preste atenção. Deus colocou coisas no lugar, depois de mais de décadas de problema. E eu lembro que lá no início teve alguém que ligou. Quando meu pai se converteu, Deus começou a colocar muitas coisas no lugar. E Ele vai ajustando a nossa vida. Às vezes não é tudo de uma vez, amém? Às vezes não é tudo de uma vez. Às vezes até hoje a gente sente: pai, ainda tenho que ajustar isso na minha vida, aquilo. Mas eu lembro que meu pai contou que ele recebeu uma ligação de coisas para serem resolvidas de décadas atrás. E a pessoa ligou para ele pedindo perdão.
E aquilo que não se batia, onde havia tido injustiças, conversas, foi tudo ajustado. Olha que coisa mais linda. Eu creio que Deus vai fazer coisa linda na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio que você vai receber telefonema colocando as coisas no lugar. Eu creio que tem gente que vai confessar para você e vai te pedir perdão. Ou você vai pedir para alguém, caso foi você que agiu contra a vida de alguém. Eu vejo assim um embaraço. Eu vejo assim um embaraço. E Deus desembaraçando. Quem está com as coisas embaraçadas, família embaraçada, relacionamentos embaraçados, por causa de injustiça, falatório, contenda, mentira, até mesmo enganos. Às vezes você está de mal de alguém, você está enganado, nem aconteceu aquilo ali que estão falando, nem aconteceu. E ali depois de décadas, alguém liga e pede perdão pelas injúrias, pelas calúnias, difamações. E depois ficaram, super amigos, glória a Deus. Veio bater em Mossoró, para estar pertinho, para contemplar a obra de Deus, para ir congregar. Meu Deus, olha só, Deus traz de longe para ter conserto. Tem gente aqui que Deus vai trazer de longe para ter conserto com a tua vida. Entre vocês, haverá honra no meio de vocês. A vontade de Deus é isso. Esse conserto lindo. E eu lembro que eu fiquei maravilhada com tantos concertos que aconteceram. Tanto na minha vida em particular. Mas teve coisa que eu que tive que ir lá pedir perdão, viu? Não é só a gente fica recebendo, não. Se somos nós que temos que consertar as injustiças que a gente fez na vida de alguém, nós temos que ir lá e bater na porta. Teve gente que eu fui bater na porta da casa. A pessoa entra, Márcia, vem tomar um café comigo. Eu falei, meu Deus, não existe uma pessoa dessa. Amém? Não existe. Aí muitas vezes a justiça de Deus, que você está pedindo a Ele, a resolução da causa, Deus muitas vezes Ele une as pessoas que tiveram atritos entre elas. Tanto o injustiçado, como o que cometeu o problema. E Deus transformou dessas coisas que eu falei aqui, várias situações. Gente, foram vários detalhes que foram organizados. Várias situações que foram desembaraçadas. Quando, Márcia? Ao longo do tempo. Deus está também falando de tempo na minha vida e na sua vida. Colossenses 3:13 diz assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você perdoa e entrega a Deus. Senhor, eu quero a resolução dessa causa. Preste atenção numa coisa. Teve um período, sabe quando Deus visita você e diz assim, estou mudando a fase? Você já passou por isso? Quando Deus chega para você assim, o Senhor mesmo, Ele te comunica: filha, estou virando uma estação na sua vida. Deus é Deus de estações, de tempos. Estou virando a estação na sua vida. Deus ficava falando isso para mim, falando, me mostrava na palavra a virada de estação na vida das pessoas, tirando elas às vezes de lugar de solidão, tirando elas às vezes de um lugar de humilhação, de um lugar escuro. Eu me sentia tão injustiçada. Talvez você está aqui hoje assim. Eu falei, meu Deus, eu me sinto muito pequena, eu me sentia muito destruída. Porém, eu entregava mesmo, Senhor. E aí Deus falou comigo algo. Deus me falou sobre um momento em que Salomão julgou causas. De onde veio a sabedoria de Salomão para julgar Israel? De onde veio? Veio do céu. Você lembra que Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar Israel? Aí Deus disse assim para mim: filho, eu sou o Deus que vê. Lembra de Salomão para julgar aquelas duas mulheres que brigavam pelo mesmo filho? Elas diziam, é meu filho. A outra dizia, não, ele é meu. Ela que deitou sobre ele, ele morreu. E aí Salomão disse, traz o menino, parte no meio, entrega um pedaço para um pedaço para outro. E ali foi descoberto quem era a verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe disse, não faça isso. Ei, Deus conhece os corações, amém? Deus conhece a sua verdade do seu coração. Naquele momento foi manifesto a verdade. A verdade será manifesta na sua vida. Você que está achando, Senhor, parece que a mentira está por cima, Pai, mas
Ali Deus falou para mim, tem uma espada na sua vida. E de repente eu olhei para o lado, no meu quarto, e tinha uma janela. Da janela o sol entrava, o sol do meio-dia. Eu olhei assim, e eu vi como águas. Água no sol brilha, né, gente? Vocês já viram água no sol? Uma parede de águas. O sol entrando e a parede de águas. E o anjo do Senhor estava nas águas. E ele dizia para mim, é chegado um tempo de justiça na sua vida. Há um tempo para a justiça de Deus na sua vida. E eu observei muitas coisas mudarem, muitas páginas virarem, muitos concertos com pessoas, inclusive. Há uma espada de justiça nessa noite. Outro dia, eu fui orar com uma pessoa que foi extremamente traída, machucada. Confiou poderosamente coisas na mão de alguém, coisas preciosas na mão de alguém. Essa pessoa não é aqui, ela mora em outro estado, inclusive. Eu fui orar com ela meses atrás, ela confiou coisas preciosas, não físicas. Confiou na mão de alguém. Aquela pessoa com pouco mês tomou tudo para ela e disse, tchau, é tudo meu. Eu fui orar com essa mulher prejudicada. E quando a gente orava, eu dizia assim, amiga, Deus me mostra uma pilha. A mentira está por cima. A pessoa usou de mentiras para tomar aquilo da outra pessoa. Deus me mostra que a mentira está por cima e a verdade está aqui. Mas o Senhor está me dizendo que a verdade vem para cá. E a mentira vai sumir, porque vai prevalecer a verdade na sua vida. Espera no Senhor. Ah, mas foi poucos meses. Poucos meses, toda a verdade veio à tona. Ei, escuta o que Deus está falando hoje. A verdade vai vir à tona na sua vida. O Deus de justiça. E a pessoa ali que fez mal para ela, ligou para ela, pediu perdão. E a pessoa também que fez mal para essa pessoa, infelizmente perdeu tudo. Perdeu a moral. Perdeu o ministério. Ei, não brinque com as coisas de Deus. A Bíblia diz, não atente o mal para quem habita com você confiadamente. Confiadamente. E ali foi um estrago. A pessoa que causou injustiça com um estrago em todas as áreas da vida. Eu vejo então a Bíblia mostrando que há consequências. Há consequências para quem estraga. Há consequências para quem quer a vingança pelas próprias mãos. Eu achei lindo porque aquela pessoa injustiçada, ela descansou em Deus. Amém? Não desejando vingança, não desejando, não maliciosamente planejando coisas, mas simplesmente dizendo, Senhor, conserta essa situação, papai. Papai, traz um conserto para todos nós aqui. O negócio está embaraçado com o nome, com as coisas. Estava tudo errado. De repente, tudo ficou muito claro. Deus vai clarear os passos, as situações. Deus vai trazer luz nas situações da sua vida. O tempo de Deus. O tribunal do céu, que é diferente do meu tribunal e do seu. Gente, é muito diferente. Diga, Deus, eu quero o tribunal do céu na minha vida. A verdadeira justiça. Pai, com o teu amor, com a tua misericórdia, com as recompensas que vêm do céu, para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Então aqui a gente leu em 1 Pedro 2, que às vezes mesmo nós fazendo o bem, nós podemos ser injustiçados. Quem é o maior exemplo? Não é a pastora Márcia o maior exemplo, é Jesus. É Jesus. E é sempre Ele, nele que nós vamos descansar. Então onde é que eu vou encontrar paz? Diante de uma situação qualquer como essa. Eu vou encontrar paz
se eu fizer o que nós fizemos aí no começo. Tá aí, Jesus. Com a minha mão eu não vou manchar. E o meu coração eu não vou manchar. E a minha boca não vai se contaminar para me vingar de alguma situação. Porque a Bíblia diz assim: quem verá o Senhor no seu santo monte? Aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro. Blinda o seu coração contra essas situações que às vezes vêm de encontro a você. E Deus vai te honrar. Então eu vou encontrar paz. Se eu olho para Jesus, eu vou ver o perdão. Eu vou ver a entrega ao justo juiz, a gente acabou de ler. Eu vou evitar a ansiedade, ações no meu coração. E eu vou continuar sendo luz para quem está perto de mim. Glória a Deus. Sendo luz para quem está perto de mim. Se talvez alguém aqui, ou quem nos acompanha pela TV, talvez um dia maquinou o mal, ou hoje mesmo planejou muitas coisas, porque nós somos falhos. Deus te convida ao arrependimento e à entrega nas mãos do Senhor. Não suje suas mãos, seu coração. Não suje sua mente. Não fique arquitetando com a sua mente aquilo que não vai agradar a Deus. A sua mente é para arquitetar os projetos de Deus. É para pensar no Senhor. É para abençoar as vidas. É para estar conectado com Deus. É para frutificar. Quando você pensa muito, desce ao e pesa. O salmista diz assim: nas vigílias da noite, medito nas tuas maravilhas. E aí? Nas vigílias da noite, medito nas suas maravilhas. Mas se eu fico corroendo vingança, nas vigílias da noite, eu vou arquitetar o mal. Vou compartilhar algo aqui para a gente finalizar. Me veio ao coração fresquinho, agora mesmo, para mim e para você. Aconteceu algo muito interessante comigo certa vez. Gente, isso faz muito tempo. Foi na época a gente trabalhava na outra TV. Faz uns 7 anos. Foi muito interessante. Porque eu estava em casa, o Espírito Santo disse assim para mim: abra aí o Salmo. Eu abri o Salmo, agora, gente, eu não lembro no momento qual é esse Salmo. Eu não lembro o capítulo. Mas ele dizia assim. Era assim: enquanto medito na sua lei, os falsos falam de mim. O que é isso, Jesus? Enquanto medito na sua lei, falam mal de mim? Ninguém está falando mal de mim. Amém? Aí você diz assim: Márcia, a gente acabou de ler também que aquele que fez o ouvido não ouvirá, aquele que fez os olhos não verá. Deus está vendo aonde você nem vê. Ei, antes da conversa ruim chegar até você, o Senhor já estava lá e viu antes de chegar até você a notícia. Quando chegar até você uma notícia, o Senhor já viu. Eu fiquei: meu Deus, o que é isso? Gente, passou assim pouquíssimo tempo, não sei se minutos ou horas. Chegou uma bomba me contando coisas que falaram ao meu respeito. Aí eu disse: obrigado, Jesus, o Senhor já me mostrou aqui que o Senhor já estava vendo lá. Antes de chegar aqui, o Senhor já estava vendo, aleluia. Ele é assim na sua vida. Para de se preocupar com isso. Para de se corroer com isso. Mantenha o coração na presença. Não é que você vai concordar com o que é errado. Não é concordar com o que é errado. Mas é você confiar e entregar aquele que te chamou. Amém? Quero convidar você para ficar de pé nessa hora. Haverá encontros de concertos. Deus vai promover encontros de concertos na tua casa. Pessoas que te injustiçaram, ou você mesmo que talvez num período, talvez cometeu algum tipo de problema, prejudicou alguém. Eu vejo nessa noite aqui, haverá encontros de concertos.
Esses concertos serão justiça de Deus na sua vida e justiça na vida do seu próximo. E aí o coração, depois dessa palavra, o coração vai estar já preparado para liberar o perdão, porque Ele é o justo juiz. E o olho que tudo vê, Ele viu. E eu quero ministrar uma canção com você, com Jonathan. É tão lindo porque Ele não desiste de nós. Quando nos arrependemos, Ele nos purifica de todo pecado. Aquele que primeiro nos amou. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Não importa se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele quer alinhar todas as coisas com a vontade dele, dentro desse processo de justiça. Não importa. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele não esqueceu a tua causa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa, Arabarrás, sobre cantar Arabarrás. Seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim, Arabarrás, sobre Carabarrás. Ele não desiste. Cheio de cantar Arabarrás, sobre Carabarrás. Ele é o Deus da resolução, do impossível, Arabarrás, sobre de cantar Arabarrás, na tua vida. Oh.